Yom Yom para o dia 26 de Nissan, extraído pelo nosso Rebbe de uma carta, de uma correspondência do Rebbe anterior, na qual ele se dirige a um Hassid, escrevendo para ele, transcrevendo para ele algo que ele escutou em um pronunciamento do seu pai, o quinto Rebbe de Chabad, o Rebbe Rashab Admor Avshalom Dover, de uma Sichá do meu pai, o Rebbe Rashab. Assim explicou o Rebbe Rashab, o quinto Rebbe, qual é a postura da Hassidut, ou o que a Hassidut tem a nos oferecer e o que a Hassidut espera de cada um de nós. E aqui ele traz uma interpretação do Rebbe Rashab sobre um versículo que é, naquele ano, naquela divisão das parshiot, das porções semanais da Torá, era lido naquela semana, naqueles dias, e por isso é trazido também, pelo visto, no Yom Yom desta data, um versículo que trata sobre os preparativos do Cohen, do sacerdote, para entrar no templo sagrado e realizar o serviço ritual, o trabalho sagrado das oferendas, etc. Então se fala que haviam alguns preparativos. O Cohen, o sacerdote tinha que imergir num banho ritual, por assim dizer, para não só lavar-se de corpo, mas também de alma, para se purificar e com isso se elevar. Depois ele vestia roupas sacerdotais, vestimentas especiais para os Kohanim, e depois de ter se purificado, depois de ter vestido essas roupas especiais, então ele se dirigia ao trabalho ritual do templo. Então assim explicou o Rebbe Rashab. Da mesma forma, cada um de nós, conforme explicado na Hassidut em diversos lugares, cada um de nós deve constituir da sua própria vida, da sua existência, um santuário para Deus. Cada um de nós deve construir e montar um santuário dentro de si próprio e, portanto, todos esses serviços que estão relacionados literalmente na Torá com o Cohen, com o sacerdote e os rituais no templo se aplicam a cada um de nós. Cada um per si é o seu sacerdote dentro do seu templo sagrado. E assim disse o Rebbe Rashab, Hassidut exige que a pessoa, usando as palavras do versículo bíblico, lave a sua carne nas águas. Primeiro vá imergir nas águas, se purificando, lavando sua carne. Essa é a tradução literal, a expressão que consta na Torá. E vista as vestes sacerdotais. O que isso significa para cada um de nós? Então ele explica que isso se refere, ou seja, o conteúdo intelectual da Hassidut deve lavar a sua carne e enxaguar o que é secundário a ela. Remover todos os hábitos ocasionados pela carne, pelo nosso lado carnal, físico, corpóreo, e então, seja somente depois que a pessoa imergiu nas águas purificadoras da Hassidut, depois que a pessoa mergulhou dentro dos ensinamentos da Hassidut, e com isso lavou, por assim dizer, a sua carne, enxagou, retirou da sua carne aquilo que é secundário, aquilo que é sobressalente, etc., ou seja, os nossos hábitos relacionados aos prazeres físicos, ao lado corpóreo, etc. Depois disso, e apenas depois disso, a pessoa está habilitada e preparada, então pode se vestir as vestes sagradas para a segunda etapa espiritual no nosso serviço, que consiste em vestir as roupas sagradas de cada um de nós. Então, aqui nesse dito, nesse pronunciamento do Rebbe Rashab, ele nos traz o comentário, a interpretação mais profunda e mística sobre o que consta na Torá, que as vestimentas
do sacerdote, Bigdei Kodesh são vestimentas sagradas. Por isso, antes de vesti-las, é necessário um preparativo, Verachatz Bamaim et Besaro, que a pessoa lave o seu corpo, lave a sua carne na água. E aqui, como nós falamos, se trata de uma imersão e purificação, etc. O Ulvesham, somente depois ele vai estar apto e habilitado a ostentar e vestir essas roupas especiais, essas roupas sagradas. Mas ele nos fala, o Rebbe Reshab, que aqui, por trás desse versículo, nós encontramos também qual o papel e qual é a missão, a incumbência que cabe ao Hassid no serviço a Deus. E algo que Hassidut Chabad enfatiza de sobremaneira é o chamado Avodat Tzmit, o trabalho próprio, ou seja, o esforço próprio de cada um de nós, o trabalho espiritual que cada um deve empreender, que cada um deve realizar por sua iniciativa, com seu esforço, com seu empenho. E isso além daquilo que a pessoa, por assim dizer, recebe de cima. Então aqui ele está nos dizendo, o Rebbe Reshab, como ele vai nos enfatizar na sequência, que existem certas coisas que o Hassid recebe de presente, ele já recebe de mão beijada da Hassidut. A Hassidut lhe proporciona como uma dádiva, um presente de bandeja, por assim dizer, instrumentos essenciais para a evolução espiritual. Isso lhe é presenteado, ele é agraciado com isso. Então assim ele explica o versículo, que existem Bigdei Kodesh, existem vestimentas sagradas, e essas vestimentas sagradas são os ensinamentos da Hassidut. Ou seja, o Hassid, dele não se espera, nem se exige que ele invente, que ele crie essas vestimentas. Ou seja, não se espera do Hassid que ele tenha por si só ou inspirações próprias e que ele desenvolva assuntos de meditação sobre a grandeza de Deus, etc., intuitivamente, ou a partir do seu raciocínio, a partir do seu estudo. Não, tudo isso já nos foi presenteado, isso já nos foi dado pela Hassidut. Essas vestimentas sagradas ele recebe do santuário, já prontas e preparadas sob medida para ele e para cada um de nós. Assim como no Tânia ele explica que as vestimentas da alma envolvem também o pensamento, a fala, além da ação. Então aqui também se fala que isso se refere ao pensamento e fala da Hassidut, ou seja, o estudo da Hassidut, quando a pessoa pronuncia os ensinamentos da Hassidut, quando a pessoa pensa, medita, reflete, se aprofunda nesses assuntos, principalmente antes da reza, antes da oração. Então, todas essas vestimentas não é algo confeccionado pelo próprio Hassid, não é algo que a pessoa se esforçou, ele teve que descobrir, ou ele que inovou, etc. Não, isso já lhe foi, ele recebeu isso como um presente de cima. Isso a Hassidut já lhe oferece e já lhe proporciona. E se fala que essas vestimentas sagradas, essas ferramentas especiais, isso é uma dádiva divina, isso é um poder supremo que a pessoa é agraciada através desses ensinamentos, através desse estudo. Porém, se fala que não basta apenas a pessoa vestir essas roupas sagradas, ou a pessoa não pode ir diretamente querendo vestir e ostentar essas vestimentas. Para isso é necessário um preparativo prévio, uma preparação, um preparativo prévio. Ou seja, aquilo que diz o versículo, Verachatz es besaro bamaim, que a pessoa tem que lavar o seu corpo, a sua carne, na água. E água aqui significa, assim como a água ilustra, está associada no próprio Talmud, nos nossos sábios com a Torá, assim como a água é o elemento vital para o corpo, fisicamente. Da mesma forma, a Torá é vital para a alma, por isso a Torá é comparada com água, e aqui especificamente se refere à parte profunda da Torá, a parte mística, os ensinamentos da Hassidut. Então se diz que por parte do Hassid se exige que ele vá lavar a sua carne, imergindo
na água, nesses ensinamentos da Hassidut. E isso vai fazer com que ele retire de sobre si, mas isso baseado no seu esforço, no seu empenho, que ele retire de sobre si tudo que é secundário, tudo que é redundante, várias camadas que se acoplaram sobre nós em função do materialismo, em função do físico corpóreo, que a pessoa retire de sobre si esses hábitos. Isso está associado com todas as nossas tendências, inclinações para desejos físicos, corpóreos, etc., que isso se liga e a pessoa fica impregnada nisso pelo lado carnal dela, etc. Isso tem a ver com purificação da sua carne, ou seja, do corpo, da alma animal, refiná-los, etc., para que eles também se tornem sagrados. Então se fala que esse preparativo da pessoa imergir nessas águas, lavando-se, e através dessa imersão nas águas, nesses ensinamentos racídicos, e com isso refinar o seu lado físico, corpóreo, retirar de sobre si aquilo que é sobressalente, aquilo que é o lado materialista, egocêntrico, etc. Então esse é o preparativo para depois, então, vestir as roupas sagradas, ostentar as vestimentas sagradas. Então essa introdução, esse preparativo deve ser feito por iniciativa e por esforço pessoal de cada um dos Hassidim. A segunda parte, as vestimentas já estão prontas, não foi o Hassid que confeccionou isso, ele recebe de presente como uma dádiva, mas cabe a ele o esforço preparatório para poder vesti-las, ostentá-las de uma forma adequada. Isso significa imergir na água, lavar o seu corpo, retirar a sujeira que estava sobre ele, fazendo isso através das águas dos ensinamentos da Hassidut. Prossegue, o Rebbe Rashabi diz, pensar sobre Hassidut, meditar sobre os ensinamentos hassídicos, analisar e falar sobre Hassidut. E a prática dos Hassidim de meditar antes da oração, ou seja, Hassidim procuravam implementar aquilo que aprenderam e estudaram durante a aula, o estudo da Hassidut, depois colocar isso em prática, meditando e refletindo sobre isso, particularmente antes de iniciar a oração, como se preparando para a oração, e dessa forma a própria oração é feita com uma concentração e devoção e intenção especial. E ele nos fala que esse não é apenas um hábito racídico, mas esses costumes racídicos, essa linha de conduta racídica, de meditar sobre Hassidut, analisar e falar Hassidut, ou meditar antes da oração, isso são vestimentas sagradas que nos foram proporcionadas. São as vestes que nos foram dadas das alturas da santidade, ou seja, isso nós recebemos, como falamos de bandeja, uma dádiva divina, especial. Porém, para fazer jus a isso, para saber aproveitar bem isso, cabe à própria pessoa anteriormente lavar a sua carne nas águas, como nós explicamos anteriormente. As vestes da alma, em outras palavras, essas vestimentas sagradas são dadas pelo alto. Isso é o que consta, os ensinamentos da Hassidut, as explicações, aprofundamento, que isso por si só já é algo que inspira, motiva, etc. Então isso nos foi dado do alto sem o esforço pessoal do indivíduo. Porém, lavar o que se apega à carne, como nós falamos, talvez, assim também funciona pela Halachá, no banho de imersão, que as águas têm que cobrir o corpo por inteiro, por completo, e se há qualquer sujeira ou interferência em qualquer ponto do corpo, em qualquer lado da carne, interrompendo entre as águas e o corpo, isso invalida a imersão. Então é necessário retirar toda a sujeira, tinta, enfim, qualquer coisa que tenha aderido ao corpo. Então, esse lavar, o que se apega à carne, que como nós falamos, no significado mais profundo espiritual, significa remover os hábitos negativos resultantes da natureza física do corpo, e lavar a própria carne. Significa a pessoa se refinar, a pessoa se elevar, até o seu lado físico, até o seu lado corpóreo, limitá-lo,
restringi-lo, refiná-lo, elevá-lo, lavar a própria carne para convertê-la em uma carne de santidade, que até o lado carnal da pessoa seja santificado. Isso consegue-se somente com as forças, ou com esforço, com empenho pessoal do indivíduo. E isso é o que a Hassidut exige. Por um lado, a Hassidut nos dá um extenso material de estudo, de meditação, de motivação, de inspiração, ensinamentos fabulosos, espirituais, elevadíssimos, motivadores, etc. Mas, ao mesmo tempo, a Hassidut também espera de nós, exige de nós, que antes de nós incorporarmos essas vestimentas sagradas, que nós façamos nossa parte, que a gente lave o próprio corpo, a própria carne, retire a sujeira de sobre si, ou seja, se desvincule do lado corpóreo, do lado materialista, do lado egocêntrico, etc. Foi por esse ideal que o Alter Rebbe, o Rav Shneur Zalman, assim conta o Rebbe Reshab, que ele sacrificou-se com total abnegação. O Alter Rebbe, na linha de Chabad que ele instituiu, que ele fundou, e com isso nisso ele investiu toda a sua energia e colocou em risco até a sua própria vida. Isso envolveu da parte dele muito autossacrifício e ele se dedicou com total abnegação para que a gente fizesse isso, para instituir esse, não só para nos proporcionar todos os belos, magníficos ensinamentos da Hassidut, mas também para nos motivar que a gente faça a nossa parte. Ou seja, ele abriu o canal para Messirut Nefesh. Messirut Nefesh significa autossacrifício e devoção total. Então ele abriu esse canal de Messirut Nefesh ao servir a Deus, para servir a Deus através da oração. Ou seja, não apenas que a gente reze lendo as palavras, balbuciando nos lábios o texto, mas que a gente reze procurando se elevar, se conectar a Deus, se concentrando na oração com devoção, com intenção, sabendo que através da reza a gente está se unindo à essência do Ein Sof, à essência do infinito, à essência do divino. E para isso o Alter Rebbe investiu toda a sua energia e partiu até ao sacrifício Messirut Nefesh para instituir dentro de nós também, dentro de todos os Hassidim, de todos os seguidores, de todos aqueles que estudariam a Hassidut no futuro, etc., esse conceito, mas que esse conceito envolve também um autossacrifício da nossa parte, uma dedicação e um esforço pessoal, individual de cada um para lavar o seu lado egocêntrico, o seu lado corpóreo, as paixões físicas, corpóreas, etc., para então se tornar um recipiente apto para as coisas espirituais. Hassidut coloca o Hassid face a face, cara a cara, com a essência do Ein Sof, com a própria essência divina. Então essa é a grandeza dos ensinamentos da Hassidut. Isso nos é dado de presente, mas como nós dissemos, e como a Yom Yom aqui enfatiza nas palavras do Rebbe Reshab, trazidas pelo seu filho, nós temos que fazer a nossa parte para fazer jus e para ostentar essas vestimentas sagradas desses ensinamentos racídicos que podem nos elevar de tal forma. Então, nós também lavar a carne, por assim dizer. E a própria lavagem, como ocorre através da imersão, mergulhando nas águas dos ensinamentos da Hassidut. E ele nos diz que esse lavar a carne, entre aspas, representa também o nosso autossacrifício. Assim como o Alter Rebbe fez a sua parte, nós também, isso significa renunciar a desejos, a paixões, a gula, ambições, etc., não é? Principalmente voltando-se a Deus para rezar com devoção, conectar-se a Ele. E quando um Hassid reza de acordo com as instruções da Hassidut, se fala que com isso ele também está refinando o seu lado físico e corpóreo, santificando até a sua própria carne, e com isso ele acaba merecendo ligar-se a Deus, ao infinito, etc. E essa é a conclusão de tudo, que a Hassidut tem o poder, e de fato ela nos coloca frente a frente diante de Deus. Interessante que esse conceito
duplo, ambivalente. Por um lado, a Hassidut nos oferece tanta e tanta coisa, mas por outro lado, nunca devemos nos esquecer de fazer a nossa parte. Isso é algo que a gente encontra muito enfatizado nos ensinamentos do nosso Rebbe. E na realidade, isso já consta no primeiro mamar, no primeiro discurso hassídico que o Rebbe pronunciou, onde o Rebbe lá enfatizou que o caminho de Chabad não é se basear ou se apoiar apenas no tzadik, apenas no líder espiritual, mentor espiritual da geração, a alma matriz, mas cada um fazer a sua parte. Também exige-se um esforço pessoal, individual de cada um de nós. E assim o Rebbe falou, quando ele concluiu esse primeiro mamar, que isso representava ele assumir oficialmente a liderança do movimento. Então ele disse as seguintes palavras: Ka'et akshivu Yehudim. Todo mundo estava celebrando e feliz da vida que o Rebbe finalmente, depois de um ano de relutância, o Rebbe aceitou assumir oficialmente a liderança do movimento Chabad, e isso acabou significando também assumir a liderança espiritual de toda a geração. Mas quando o Rebbe viu que todo mundo feliz, contente, o Rebbe disse o seguinte: agora prestem atenção, todos os Yehudim aqui presentes. Bichlal, bechabad, הייתה תביעה שתהיה עבודתו של כל אחד ואחד בעצמו, ולא להסתמך על הרבים. Saibam que em Chabad, em geral, diferente de outras vertentes da Hassidut, sempre houve a exigência de que houvesse, sempre esteve presente a exigência que houvesse um trabalho pessoal, um esforço individual por parte de cada um, e não se basear apenas nos Rebes. Alguns imaginavam que o Rebbe é como a locomotiva e ele puxa atrás de si todos os vagões na evolução espiritual, mas no Chabad se fala não, o Rebbe é claro que ele dá forças e que ele mas cada um de nós tem que fazer a sua parte. Akol bidei shamayim chutz meirat shamayim, já que tudo está nas mãos dos céus, com exceção do temor aos céus. Ou seja, quando se trata de sentimentos, atitudes espirituais, cabe a cada um de nós, Deus não interfere, isso depende do nosso livre-arbítrio, cabe a cada um de nós fazer a sua parte. Por isso o Rebbe declarou e deixou claro: eu não vou, Deus nos livre, eu não estou me abstendo e me negando a ajudar. Tudo que estiver no meu alcance eu puder fazer para ajudar cada Hassid, cada discípulo, etc., no seu crescimento espiritual, eu vou fazer a minha parte. Tudo que está no meu alcance. Aval, porém, saibam, não percam de vista que já que tudo está nas mãos de Deus, com exceção ao temor a Deus, que isso, ou seja, a motivação religiosa, isso depende da iniciativa de cada um. Por isso, saibam que se não houver o trabalho próprio, individual de cada um, o que vai adiantar que de cima estão ajudando, seja do céu estão mandando inspiração, ou o Rebbe próprio está motivando. O que vai adiantar? Que entregam cartas para o Rebbe, ou entoam melodias, se fala lechaim no Fabrengen. צריכים לבד להפוך את השטות דלעומת זה והרתיחה של הנפש בעמית לקדושה. Ou seja, todo o lado tolo da alma animal de cada um, ou o lado quente do fervor da alma animal, que originalmente está direcionado a coisas físicas, terrestres ou negativas, isso tem que ser trabalhado, elaborado, retificado, transformado por cada um individualmente. Cada um tem que realizar esse papel consigo mesmo.